E aí, alguém já parou para pensar por que 30 graus aqui no Brasil é um dia de praia, mas nos Estados Unidos seria um dia de congelar? A resposta está nas diferentes línguas que a gente usa para falar de temperatura. E hoje a gente vai aprender a ser fluente em todas elas. Imagina só essa cena. Um termômetro no Rio de Janeiro está marcando uns impressionantes 44 graus. Do outro lado do Equador, lá na Califórnia, um termômetro igualzinho está mostrando 111 graus. A sensação de calor é a mesma, mas os números, peraí, como assim? Essa é a grande questão. E não é um erro de cálculo. São só idiomas diferentes para medir a mesma coisa, o calor. E nesta nossa análise, a gente vai aprender a traduzir e entender de onde veio cada um desses idiomas. Para começar, vamos fazer uma viagem no tempo, lá para o século XVIII, quando os dois sistemas mais famosos que a gente usa hoje foram criados. Pense neles como os verdadeiros pioneiros que decidiram colocar ordem na medição de temperatura. O primeiro a botar a ideia no papel, de um jeito que pegou, foi Daniel Fahrenheit, lá em 1724. Ele definiu que a água congela a 32 graus e ferve a 212. O porquê desses números exatos é uma história longa, mas o que importa é que ele criou a primeira régua de temperatura que todo mundo começou a usar. Poucos anos depois, em 1742, um astrônomo sueco chamado Anders Celsius apareceu com uma alternativa, digamos, mais redondinha. Ele usou os mesmos pontos de referência, água congelando e fervendo, mas deu a eles os valores de 0 e 100. E uma curiosidade, na primeira versão, o Celsius fez o contrário. Ele botou 100 para o gelo e 0 para a fervura. Dá para imaginar? Ainda bem que depois inverteram, né? E aqui a gente vê direitinho como as duas escalas conversam. O exato momento em que a água vira gelo é o 0 na escala Celsius e 32 na Fahrenheit. E quando a água começa a borbulhar fervendo, são 100 graus Celsius ou 212 Fahrenheit. A realidade física é uma só. O que muda é a régua que a gente usa para medir. Então, a grande sacada está aqui. A escala Celsius pega o caminho da água do gelo ao vapor e divide em 100 pedacinhos iguais. Por isso o nome centígrada, faz todo sentido. Já a Fahrenheit pega esse mesmo caminho e divide em 180 pedaços. Essa diferença no tamanho de cada grau é o segredo por trás de toda a confusão e de toda a matemática. Bom, os Celsius e Fahrenheit são ótimas para o dia a dia, mas elas dependem de uma substância específica, a água. Mas e se a ciência precisasse de uma escala universal que fosse baseada na energia do próprio universo? Pois é, para isso foi criada uma terceira língua, a escala Kelvin. Em 1848, o Lord Kelvin teve uma ideia que mudou tudo. Ele ligou a temperatura direto com a energia. Para ele, temperatura não era só um número num termômetro. Era uma medida da agitação das partículas minúsculas que formam tudo. Quanto mais agitadas, mais quente. Quanto mais paradas, mais frio. Simples e genial. E essa ideia leva a gente para um conceito incrível. Se temperatura é movimento, então deve existir um ponto de frio total onde todo movimento para. Esse é o zero absoluto, o ponto de partida da escala Kelvin. É o chão, o limite final de temperatura do universo. Nada, absolutamente nada, pode ficar mais frio que isso. A escala Kelvin é a queridinha dos cientistas por alguns motivos. Primeiro, a gente não fala graus Kelvin, tá? É só Kelvin. Segundo, como ela começa no frio máximo, não existe Kelvin negativo. E o mais importante, o passo de um Kelvin é exatamente do mesmo tamanho de 1 grau Celsius, o que vai facilitar demais as conversões. Certo? Agora que a gente já conhece os 3 idiomas da temperatura, chegou a hora de aprender a traduzir. É agora que a matemática entra para conectar todas essas ideias e resolver nosso problema lá do começo. E olha só, a base de tudo é geometria pura. A ideia é criar uma proporção, tipo o teorema de Thales que a gente aprende na escola. A relação entre a variação de temperatura em Celsius sobre o seu total de 100 divisões é exatamente a mesma que a variação correspondente em Fahrenheit sobre o total de 180 divisões. E simplificando toda essa lógica da proporção, a gente chega nesta fórmula aqui. Essa é a nossa ferramenta de tradução universal entre Celsius e Fahrenheit. Com ela em mãos, qualquer temperatura pode ser convertida. Agora, converter para Kelvin é muito mais fácil. Lembra que o tamanho do degrau, ou seja, do grau, é o mesmo entre Celsius e Kelvin? Então, a gente não precisa daquela fórmula de proporção. É só uma questão de ajuste, de somar a diferença entre o ponto de partida das duas escalas, que é de 273. E aqui está a fórmula.
Para passar de Celsius para Kelvin, é só somar 273. Simples e direto. Essa facilidade toda é mais um motivo que faz a escala Kelvin ser o padrão na ciência. Ok, a teoria é ótima, mas vamos ver isso funcionando de verdade, né? Vamos pegar um exemplo prático e usar as nossas novas ferramentas de tradução para resolver um problema real. Então, o nosso desafio é este aqui, tirado direto do nosso material de referência. Imagina um frio de menos 58 graus Fahrenheit. É frio pra caramba. Mas o que isso significa nos outros idiomas da temperatura? Primeiro, vamos traduzir para Celsius. A gente pega a fórmula, no lugar do TF entra o menos 58. Então fica menos 58 menos 32, o que dá menos 90. Agora, menos 90 dividido por 9 é fácil, dá menos 10. Para finalizar, a gente passa o 5 que estava dividindo para o outro lado multiplicando. E o resultado é menos 50 graus Celsius, igualmente congelante. Agora a parte fácil, passar para Kelvin. A gente pega o nosso resultado, menos 50 graus Celsius, e simplesmente soma 273. O resultado final é 223 Kelvin. Reparem que o número é positivo, né? Como a gente já falou, na escala Kelvin não existe temperatura negativa. E para deixar tudo ainda mais fascinante, a ciência ainda está explorando os limites do frio. Olha só que interessante o que uma das nossas fontes traz. Embora a teoria diga que o zero absoluto é inatingível, algumas pesquisas de ponta já dizem ter chegado muito, muito perto. Isso mostra como a ciência de verdade funciona, né? O conhecimento está sempre evoluindo, sendo testado. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta para pensar. Cada escala que a gente viu foi uma lente nova para enxergar o mundo, desde a coisa prática do dia a dia até a energia fundamental do universo. A busca pelo zero absoluto, por esse silêncio total das partículas, continua. A pergunta que fica é, será que um dia a gente chega lá? E o que essa busca pode nos ensinar sobre os limites do nosso próprio conhecimento?